Cientistas do mundo todo alertam para a subnotificação dos casos de coronavírus. A repórter Sônia Bride conversou com pesquisadores de núcleos formados por universidades e institutos científicos para entender o real tamanho da pandemia de Covid-19 no Brasil. O número de pessoas infectadas pode ser até 10 vezes maior do que o confirmado até agora. E estudos apontam também subnotificação de mortes. Gente, não tem condição, né? Tem que atender, gente. Isso aqui não é o povo. No desespero de uma família, o drama de muitos. A porta do hospital fechada. Dona Amália, 53 anos, mãe de 7 filhos, inconsciente no carro. Em poucos minutos, estava morta. Na sexta, eu conversei com 3 dos filhos dela que haviam acabado de enterrar a mãe. Foi o desfecho de uma longa busca por ajuda. Há 3 semanas, Dona Amália, líder comunitária em Manaus, foi ao posto de saúde com sintomas de gripe. Ela teve febre? Teve febre. Esses antibióticos, quando o médico passou, quando nós fomos lá no primeiro atendimento, lá pessoal com o médico, ele falou que era uma gripe. E aí ele passou os remédios. Mas Dona Amália não melhorou. Diabética e hipertensa, ficou com falta de ar. Foi quando eu liguei para o SAMU de madrugada pedindo auxílio e não puderam me dar. Entendeu? Foi quando eu levei ela para o hospital que o SAMU me indicou para me levar ela para lá. O que diz o atestado de óbito? Não determinado, causa indeterminada. E eu fiz dela. Fizeram o exame? Não fizemos o exame da sua mãe. Ela morreu de Covid. Eu disse, como que você vai me dizer que ela morreu de Covid se vocês não fizeram um teste nela? O governo do Amazonas diz que Dona Amália chegou morta ao hospital e que o médico não reportou sintomas de Covid. Nunca saberemos ao certo, mas Dona Amália pode ser uma em muitas mortes que os dados oficiais não mostram. Vários estudos apontam para a subnotificação. No Rio de Janeiro, um grupo de cientistas usa o número oficial de mortos para projetar o número real de infectados. Em países onde a testagem é grande e começou cedo, a mortalidade da doença é de 1,3% dos infectados. No Brasil, é de quase 7% dos casos já registrados. Como esse valor está muito acima, a gente não acha que a doença ela é mais mortal aqui no Brasil. Então, o que a gente faz, o que a gente imagina é que, na verdade, para explicar essa diferença, existe uma subnotificação de casos. Os números variam de estado para estado, mas na média nacional, apenas 8,9% de todas as infecções por coronavírus são identificadas pelo sistema de saúde. Então, isso significa que para cada caso que a gente sabe oficialmente que existe de Covid-19 no país, tem mais 9 ou 10 pessoas doentes, infectadas, que estão andando por aí sem saber que estão infectadas. Exatamente. Esse é o resultado do estudo, né? Que quando a gente olha para o número de mortalidade, a gente não consegue explicar ele pelos casos confirmados. O número que explicaria é um número de 10 vezes maior do que a gente tem hoje. Isolado no próprio quarto, Emanuel lida com os sintomas da doença que já levou seu pai. Ele mora em Fortaleza, uma das cidades mais atingidas pelo coronavírus. Durante uma semana acompanhou o pai, internado no hospital com pneumonia grave, sem saber que a causa era o coronavírus. O teste só foi feito quando seu José precisou ser entubado. Ele morreu 3 dias depois. Quando Emanuel começou a ter sintomas. Depois disso eu senti a febre, senti dor no peito, não tinha paladar, não tinha olfato, um pouco de dor de cabeça, uma ardência nos olhos. No posto de saúde, a médica disse que não podia testá-lo. E ela disse que a questão dos testes estavam bem difíceis, não tem teste para todo mundo, tem dificuldade de testes até para os próprios profissionais da saúde. E também o resultado demoraria cerca de 2 semanas para ficar pronto e que nesse período provavelmente eu já estaria melhor. As secretarias de saúde de Fortaleza e do estado do Ceará confirmaram que a prioridade é testar pacientes internados e profissionais de saúde. Sem testes, não dá para saber o número real de infectados. O Brasil é um dos países que menos testam no mundo. Segundo o Ministério da Saúde, foram 250 mil até hoje, sem contar testes rápidos, para os quais não há controle.
O Ministério da Saúde já acompanha todos os anos o número de casos de doenças respiratórias agudas graves. Nas primeiras 16 semanas do ano passado, o número de internações por doenças respiratórias graves agudas foi de 2.019 pacientes. Esse ano começou bem parecido, mas em março o número começou a disparar. E na última semana de março já era 10 vezes e meia mais do que na última semana de março do ano passado. Depois, as internações parece que começam a cair, mas esse número não reflete a realidade. É que em muitos estados e municípios, as fichas são preenchidas à mão, no papel, e depois precisa que alguém passe para o computador e envie para o Ministério. Historicamente, existe atraso, ainda mais agora, com o acúmulo de casos. Quando a gente olha para os últimos dias ou para as últimas semanas, 1, 2 semanas, a gente tem essa falsa impressão de que está decaindo, mas isso é por causa dessa demora. Não é porque de fato teve menos casos, mas sim porque está demorando para inserir no banco de dados. O mesmo acontece com o número de mortes. O gráfico é muito parecido com o do número de internações. Mas podemos olhar esse gráfico com mais detalhes a partir da semana em que foram registradas as primeiras mortes por Covid no Brasil. Nós vemos que influenza e outros vírus respiratórios foram responsáveis por 193 delas. Até o dia 18, quando esses números foram fechados, o Brasil tinha 2.082 mortes confirmadas por coronavírus. E mais 3.843 sendo investigadas. Quer dizer, o material para o exame foi colhido, mas ainda não sabemos o resultado deles. E mais 2.771 mortes que sequer estão sendo investigadas, porque não foi colhido o material para teste. Em investigação e não identificadas, somam 6.614 mortes, mais do que o triplo do número oficial de mortes por Covid no mesmo período. Mas isso significa que todas essas pessoas morreram por causa do coronavírus? A grande maioria, quando tem resultado positivo para vírus respiratório, está dando positivo justamente para o corona. Então, esse é um forte indício de que esses que ainda estão aguardando, provavelmente, boa parte deles será já em função do novo coronavírus. Mas os dados acendem outro alerta importante. Já está começando a faltar leito em alguns locais. E isso vai fazer com que também, se a gente não tem mais leito, a gente não tem internação. E aí, quando a gente olha a curva de novos internados, eles não aparecem. Então, a gente tem que ficar atento para isso também daqui para frente. Um estudo do Ministério da Saúde com a Universidade Federal de Pelotas e o IBOP deve dar uma noção melhor do tamanho da epidemia no Brasil. Na semana que vem, pessoas isoladas em casa vão receber uma visita. Pesquisadores com os testes rápidos de anticorpos. 100.000 pessoas vão ser testadas nas 3 fases dessa pesquisa. É o maior estudo desse tipo no mundo. O teste mostra se há anticorpos ativos, que aparecem quando a pessoa está infectada, ou anticorpos que mantêm a imunidade ao vírus na pessoa que se recupera da doença. No Rio Grande do Sul, uma pesquisa igual mostrou que 1 em cada 2.000 pessoas tinha ou havia tido infecção pelo vírus. Se tu extrapola esse número para a população total do Rio Grande do Sul, que é de mais de 11 milhões de pessoas, a estimativa é que naquela época, no feriado da Páscoa, tivessem mais de 5.000 casos no estado. E naquela mesma época, só tinham 700 casos relatados nos sistemas de notificação, o que confirma a teoria do iceberg, que a ponta visível representa uma fração pequena do total do tamanho da pedra. Saber o tamanho do inimigo a combater e onde ele se esconde. Sem isso, nenhuma guerra pode ser vencida.